A história que aprendemos sobre a origem da humanidade parece clara. O ser humano passou lentamente da vida primitiva às primeiras cidades, e a partir daí, tudo começou. Essa é a versão aceita, repetida em livros, documentais e escolas. Mas existe um problema inquietante. Nas ruínas da antiga Suméria foram encontrados registros escritos que não se encaixam nesse relato. Tábuas de argila que falam de reinados impossíveis, conhecimentos avançados e eventos que desafiam a cronologia oficial. A maioria acredita que estes textos são simbólicos, mitológicos ou simples exageros. No entanto, muitos deles foram traduzidos, catalogados e preservados por instituições acadêmicas, e seu conteúdo continua gerando perguntas incômodas. Neste vídeo, analisaremos essas evidências passo a passo, desde os registros mais polêmicos, passando pela sua origem, até o conhecimento que revelam, e o mistério do seu desaparecimento. E antes de continuar, no Los Tiempos Sagrados queremos ler você. Diga-nos nos comentários de qual país você nos assiste. E a que hora da noite você está descobrindo esta história? Os Anunnaki, deuses ou visitantes. Imagine abrir uma tábua de argila escrita há mais de 5.000 anos. E descobrir que não fala apenas de reis, colheitas ou guerras, mas de seres que desceram do céu para governar a terra. Não como metáfora, não como poesia, mas como uma descrição direta. Assim começam muitos dos textos sumérios quando mencionam os Anunnaki. Para os antigos sumérios, os Anunnaki não eram personagens secundários nem símbolos abstratos. Eram os grandes deuses, os que tomavam decisões sobre a humanidade, os que entregavam leis, conhecimentos e destinos. Seu nome costuma ser traduzido como aqueles que do céu baixaram à terra, uma definição tão explícita que se torna difícil ignorá-la. A versão tradicional afirma que estes relatos são mitologia. Histórias criadas para explicar fenômenos naturais, o poder político ou a origem do mundo. Mas há um detalhe inquietante. Os textos sumérios não apresentam os Anunnaki como seres distantes ou eternos, mas como entidades que interagem fisicamente com os humanos, que comem, discutem, punem, recompensam e governam. Segundo as tábuas, os Anunnaki não viviam em um céu espiritual. Desceram e estabeleceram centros de poder em cidades concretas como Eridu, Nippur e Uruk. Tinham hierarquias claras, funções específicas e conflitos internos. Alguns mandavam dos céus, outros permaneciam na terra supervisionando diretamente a humanidade. Isso não é narrado como alegoria, é detalhado como administração. Um dos aspectos mais perturbadores é a sua relação com o ser humano. Em vários textos, a humanidade não surge por evolução natural, nem por acaso divino. É criada ou modificada para cumprir uma função. Os humanos aparecem como trabalhadores, servidores dos deuses, encarregados de tarefas que os Anunnaki já não queriam realizar. A linguagem é fria, funcional, quase técnica. Aqui surge a grande pergunta: se tudo isso é apenas mitologia, por que está escrito com tanta precisão? Os sumérios deixaram milhares de tábuas em escrita cuneiforme. Não eram contos transmitidos oralmente durante séculos antes de serem escritos. Eram registros administrativos, religiosos e legais, escritos por escribas treinados, copiados e arquivados. Os Anunnaki aparecem nestes textos com a mesma naturalidade que um rei ou uma cidade. Não são introduzidos como lenda, mas como autoridade suprema. Também é fundamental entender que os sumérios não eram ingênuos. Tinham conhecimentos avançados em matemática, astronomia, medicina e arquitetura. Mediam o tempo, calculavam eclipses e projetavam cidades complexas.
Quando escreviam sobre os Anunnaki, faziam-no a partir de uma cultura altamente organizada, não a partir da superstição primitiva que costumamos imaginar. Outro detalhe visualmente poderoso é como são representados. Em relevos e selos cilíndricos, os Anunnaki aparecem como figuras humanoides, frequentemente maiores que os humanos, com vestimentas elaboradas, adornos de cabeça e objetos simbólicos. Não são desenhados como forças abstratas, mas como seres concretos, distinguíveis uns dos outros. Os defensores da interpretação tradicional dizem: são deuses, nada mais. Mas mesmo aceitando isso, surge outra pergunta incômoda. Por que estes deuses precisam de mineração, trabalho humano, leis, punições e hierarquias administrativas? E aqui é onde alguns investigadores propõem uma hipótese alternativa. E se os Anunnaki não foram deuses no sentido espiritual moderno, mas visitantes avançados, interpretados como deuses por uma civilização antiga? Seres com tecnologia e conhecimento tão superiores que só poderiam ser descritos em termos divinos. Esta ideia não nasce da ficção científica moderna, mas da literalidade dos textos. Os sumérios não dizem imaginamos, dizem ocorreu. Não dizem sonhamos, dizem eles vieram. E repetem isso vez após vez em textos separados por séculos. É claro que isso não prova que fossem extraterrestres, mas prova algo crucial. A narrativa suméria sobre os Anunnaki não se encaixa confortavelmente na explicação simplista de mitologia simbólica. E aqui o mistério torna-se ainda mais profundo, porque os sumérios não apenas falavam de quem eram os Anunnaki, também registraram quanto tempo governaram. E quando esses registros vêm à tona, o problema já não é apenas quem eram estes seres, mas quanto tempo estiveram aqui. Aqui é onde tudo se complica, porque os sumérios não deixaram este conhecimento disperso em mitos, organizaram-no em uma lista que sobreviveu milênios, e que hoje propõe uma pergunta para a qual ninguém tem uma resposta confortável. Se tudo o que foi dito anteriormente sobre os Anunnaki soa extraordinário, aqui é onde a história deixa de se apoiar em interpretações e torna-se física, tangível, escrita em argila. Existe um documento real, conservado em museus, conhecido como a Lista de Reis Sumérios. Não é um mito tardio, nem uma reconstrução moderna. É um registro antigo que enumera os governantes da Suméria desde os primeiros tempos, até dinastias historicamente comprovadas. A estrutura do texto é clara, quase administrativa. Enumera cidades, nomes de reis e a duração exata de cada reinado. Nada mais, nada menos. E é precisamente essa simplicidade que a torna tão inquietante. Porque os primeiros reis da lista não governaram 10, 20 ou 50 anos. Governaram milhares. Alguns, dezenas de milhares de anos. O texto começa com uma frase avassaladora pela sua frieza. Quando a realeza desceu do céu. Não diz quando se imaginou. Não diz segundo a tradição. Diz desceu. Depois enumera a primeira cidade onde esse poder se estabeleceu, e a seguir, os reis que governaram antes do dilúvio. Alulim, o primeiro rei registrado, reinou durante 28.800 anos. Seu sucessor, Alangar, governou 36.000. Outros reis alcançam números similares até que a lista declara um ponto de ruptura, o dilúvio. Depois desse evento, os reinados encurtam drasticamente e começam a aparecer humanos. Aqui aparece o argumento clássico. É simbólico. Mas esse argumento tem um problema grave. A mesma lista que menciona reinados impossíveis também enumera reis posteriores cujas existências estão arqueologicamente confirmadas. As cidades coincidem. Os nomes aparecem em outros textos.
As cronologias, a partir de certo ponto, encaixam-se no que conhecemos da história antiga. Então surge uma pergunta incômoda: se a segunda metade do documento é historicamente confiável, por que a primeira deveria ser descartada completamente? Os escribas sumérios não fizeram nenhuma distinção. Não marcaram uma seção como mitológica e outra como real. Para eles, tudo era parte da mesma continuidade histórica. Antes do dilúvio e depois do dilúvio. Um só fio narrativo. Além disso, a lista de reis sumérios não existe em uma única versão. Foram encontradas múltiplas cópias, com variações menores, mas com a mesma estrutura central. Isso indica que não era um texto marginal, mas um documento amplamente divulgado, copiado e respeitado. Outro detalhe crucial: os sumérios sabiam contar. Dominavam matemática avançada baseada no sistema sexagesimal. Não confundiam números grandes por acidente. Se escreveram 28.800 anos, foi porque queriam escrever 28.800 anos. Alguns investigadores sugerem que esses números representam ciclos astronômicos, não tempo literal. Outros falam de simbolismo religioso, mas nenhuma explicação consegue resolver totalmente o problema central. Por que apresentar esses ciclos como reinados de reis concretos, com nomes, cidades e sucessão clara? A lista não descreve deuses abstratos governando o cosmos. Descreve governantes sobre a terra, reis que exercem poder, que herdam o trono, que pertencem a cidades reais. E tudo começa com uma afirmação direta. A realeza não foi inventada por humanos. Desceu do céu. Aqui é onde a conexão com os Anunnaki torna-se impossível de ignorar. Se estes seres eram considerados os deuses governantes antes do dilúvio, então os primeiros reis poderiam não ter sido humanos de forma alguma. Ou pelo menos não humanos como os conhecemos hoje. E quando o dilúvio ocorre, algo muda. Os reinados encurtam, a longevidade desaparece. O poder divino dilui-se. A partir desse ponto, a história começa a parecer-se mais com a nossa. Reis que vivem décadas, não milênios. Conflitos reconhecíveis. Cidades que ainda podemos escavar. A lista de reis sumérios não tenta convencer-nos de nada. Não argumenta. Não persuade. Simplesmente enumera. E essa neutralidade a torna uma das peças mais incômodas do mundo antigo. Porque se a descartarmos completamente, devemos aceitar que os sumérios misturaram realidade e ficção sem critério algum. Mas se a levarmos a sério, mesmo que parcialmente, então a nossa compreensão, a origem da civilização fica em dúvida. E talvez o mais inquietante não seja o que a lista diz, mas onde diz que tudo começou. Porque antes de existirem os grandes impérios, antes mesmo dos reis humanos, os textos apontam um lugar específico. Uma cidade descrita como o primeiro assentamento legítimo do poder. Um ponto de início que não marca apenas o nascimento da civilização, mas o começo de algo muito mais antigo. Mas onde tudo isso começou? Se os Anunnaki governaram antes do dilúvio, e se a realeza desceu do céu, então há uma pergunta inevitável que os próprios textos sumérios se encarregam de responder. Onde tudo começou? Não em Uruk, não em Ur, não em Babilônia. Os registros apontam sempre para o mesmo lugar. Eridu. Eridu não é apenas mais uma cidade antiga. Na tradição suméria é a primeira cidade, o ponto inicial da civilização, o lugar onde os deuses estabeleceram a ordem sobre a terra. Os textos não dizem que Eridu foi uma das primeiras, mas a primeira, fundada quando a humanidade ainda não tinha reis humanos.
Segundo os relatos, antes de existirem as grandes dinastias, Eridu já era um centro de poder. Ali ergueu-se o primeiro templo dedicado ao deus Enki, uma das figuras mais importantes do panteão sumério. Enki não era um deus da guerra nem da punição. Era o deus do conhecimento, da criação, das águas profundas e da sabedoria técnica. Não é coincidência que o início da civilização esteja ligado a ele. Arqueologicamente, Eridu é fascinante. As escavações revelam múltiplas camadas de ocupação, uma sobre a outra, que remontam a milhares de anos antes de outras cidades mesopotâmicas. Cada camada contém restos de templos reconstruídos repetidamente no mesmo lugar, como se houvesse uma necessidade sagrada de nunca abandonar aquele ponto exato. Isso reforça algo crucial. Eridu não foi uma cidade que surgiu de forma espontânea pela agricultura ou comércio. Parece ter sido planejada, sustentada e venerada durante gerações, mesmo quando outras cidades ganharam poder político. Nos textos sumérios, Eridu aparece como o lugar onde os deuses decidiram o destino da humanidade. Não é descrita como uma cidade caótica, mas como um centro ordenado, quase administrativo. A partir dali estabeleceram-se leis, funções e conhecimentos que depois se expandiram para outras regiões. Aqui surge uma contradição direta com a história tradicional. Segundo o modelo clássico, as primeiras cidades surgem gradualmente por necessidade econômica. Mas Eridu, desde as suas primeiras camadas, mostra sinais de organização ritual, planejamento urbano e continuidade religiosa. É como se tivesse nascido com um propósito claro desde o início. Outro elemento inquietante é a sua relação com a água. Eridu estava associada ao Abzu, o oceano primordial de águas doces. Nos mitos, Enki governa, a partir do Abzu, uma fonte profunda de conhecimento e vida. Alguns investigadores sugerem que esta conexão poderia simbolizar tecnologia hidráulica avançada ou conhecimentos sobre gestão da água que permitiram a sobrevivência em um ambiente hostil. Para os sumérios, a água não era apenas um recurso, era origem e poder. E Eridu estava situada estrategicamente em um ponto onde o controle da água era possível, muito antes que em outras regiões. Quando se compara Eridu com outras cidades precoces, a diferença é clara. Uruk torna-se famosa pela sua expansão, Ur pela sua riqueza, Babilônia pelo seu poder político. Eridu, por outro lado, nunca foi a maior nem a mais dominante. Sua importância não era militar nem econômica, era fundacional. Isso levanta outra pergunta incômoda. Se Eridu não dominava pela força, por que todos os textos a reconhecem como a origem? A resposta parece estar no seu papel simbólico e real como ponte entre deuses e humanos. Eridu não era apenas uma cidade humana. Era o lugar onde os deuses haviam estabelecido contato direto, onde o conhecimento foi entregue pela primeira vez. Mesmo depois de outras cidades tomarem protagonismo, Eridu nunca desaparece totalmente da tradição. Continua sendo mencionada com respeito, como o ponto inicial que não pode ser apagado. E há algo mais. Nos textos, Eridu existe antes do dilúvio. Quando o grande cataclismo ocorre, muitas cidades desaparecem ou são reconstruídas, mas Eridu permanece como referência. Como se a sua existência estivesse ancorada a um tempo anterior à catástrofe, a um mundo que já não existe. Isso conecta diretamente com a lista de reis sumérios. Se os primeiros reis governaram antes do dilúvio, e se a realeza desceu do céu, então Eridu não seria apenas a primeira cidade humana, mas a primeira cidade da ordem imposta pelos deuses. Não é coincidência que a partir de Eridu se trace uma linha direta para o resto da civilização. Também não é coincidência que os textos a mencionem quando falam da origem, do conhecimento e do desenho do mundo humano.
A história convencional diz-nos que a civilização nasceu lentamente, por tentativa e erro. Os textos sumérios dizem algo muito diferente, que começou em um lugar concreto, em um momento específico, sob a orientação de seres que não eram humanos. E uma vez estabelecido esse ponto de início, os sumérios tentaram responder a uma pergunta ainda maior. Não apenas onde tudo começou, mas como? Porque depois de apontar o lugar da origem, os textos fazem algo ainda mais audacioso. Tentam explicar o ato da criação em si, não com símbolos vagos, mas com um relato estruturado, hierárquico e preciso. Um texto que não descreve apenas deuses, mas o desenho do mundo. Se Eridu marca onde tudo começou, o Enuma Elish tenta responder a algo ainda mais ambicioso. Como começou o mundo e como apareceu a humanidade. Não como uma fábula moral, nem como uma reflexão filosófica, mas como um relato estruturado, quase técnico, da origem da ordem. O Enuma Elish é um dos textos mais antigos sobre a criação que chegaram até nós. Foi escrito em tábuas de argila e recitado em cerimônias oficiais. Não era um conto para crianças nem uma história popular. Era um texto fundacional, recitado para recordar como o cosmos passou do caos para o controle. O relato começa antes da humanidade, antes mesmo da Terra tal como a conhecemos. No princípio existiam apenas forças primordiais, águas caóticas sem forma nem direção. Desse caos, emergem entidades divinas que não representam valores abstratos, mas poderes funcionais. Criação, destruição, ordem, controle. Ao contrário de relatos posteriores, aqui os deuses não são eternos nem perfeitos. Enfrentam-se entre si, conspiram, sentem medo e tomam decisões estratégicas. O universo não nasce de um ato sereno, mas de um conflito violento. A ordem impõe-se, não surge naturalmente. O ponto-chave chega quando os deuses se enfrentam com um problema concreto. O trabalho, manter o mundo, administrar a ordem cósmica e sustentar as cidades exige esforço. Alguns deuses rebelam-se, cansados de carregar essas tarefas. E é então que surge uma solução radical. A humanidade é criada para trabalhar. O texto é explícito. Os humanos não aparecem como o centro do universo nem como seres criados por amor. São projetados para assumir tarefas que os deuses já não queriam realizar. Para cultivar, construir, manter templos e sustentar o sistema que os deuses estabeleceram. A linguagem é fria e direta. A humanidade nasce como uma ferramenta funcional dentro de um sistema maior. No Enuma Elish, a criação do ser humano não é um milagre, mas um processo. Descreve-se como se utiliza a essência de um Deus derrotado, misturada com matéria terrestre, para dar origem ao homem. Não é apresentado como magia incompreensível, mas como um procedimento com passos claros. Para os sumérios e babilônios, isso explicava por que o ser humano tinha uma natureza dual, parte divina, parte terrena, capaz de compreender, mas também de obedecer, capaz de criar, mas destinado ao serviço. Isso rompe completamente com a ideia moderna de que estes textos são meramente simbólicos. O Enuma Elish não fala em metáforas emocionais. Fala de hierarquias, funções e responsabilidades. É um texto que justifica a ordem social, o poder dos reis e a subordinação humana como algo estabelecido desde a origem do cosmos. E aqui aparece uma conexão fundamental com tudo o que foi dito antes. Se os Anunnaki governaram a Terra, se a realeza desceu do céu, se Eridu foi o primeiro centro da ordem, então o Enuma Elish não é apenas um mito de criação, mas o manual ideológico que explica por que o mundo funciona assim. Não é coincidência que os reis se apresentassem como escolhidos pelos deuses. Não é coincidência que as leis fossem consideradas sagradas. Tudo estava ancorado neste relato original.
A ordem foi imposta por entidades superiores, e os humanos existem dentro dessa ordem, não acima dela. Outra diferença crucial com relatos posteriores é que aqui não há queda moral. O ser humano não peca, nem se rebela na origem. Nasce já com uma função definida. O conflito não é ético, é estrutural. O Enuma Elish também deixa claro que o conhecimento não surge da experimentação humana, mas que é entregue de cima. As leis do mundo, as técnicas, as normas, tudo provém dos deuses. O ser humano aprende, não descobre. Isso encaixa-se inquietantemente com os registros sumérios sobre conhecimento avançado. Matemática, astronomia, sistemas legais e rituais aparecem muito cedo, como se não tivessem passado por uma longa fase de tentativa e erro. Desta perspectiva, a humanidade não começa como uma espécie perdida no caos, mas como uma civilização inserida em um sistema já projetado. Para a história oficial, isto é mitologia. Mas para quem escreveu o Enuma Elish, era história sagrada, uma explicação literal de por que o mundo é como é. E aqui surge uma última pergunta perturbadora. Se os deuses criaram a humanidade para trabalhar e sustentar a ordem, o que foi exatamente que lhe entregaram para cumprir essa tarefa? Porque os textos insistem que os deuses não apenas criaram o ser humano, deram-lhe algo mais. Os sumérios acreditavam que o poder não estava nas mãos, estava em certos objetos. Objetos que continham leis, habilidades e conhecimentos. Sem eles, o mundo cairia novamente no caos. Chamavam-nos de Me. Se o Enuma Elish explica por que a humanidade foi criada, os textos sumérios avançam um passo e atrevem-se a explicar como esse novo ser pôde sustentar a ordem do mundo. A resposta não está na força física nem na intuição humana. Está em algo muito mais estranho. Os Me. Para os sumérios, os Me não eram ideias abstratas, nem simples ensinamentos orais. Eram entidades reais, portadoras de funções essenciais do universo. Cada Me representava um princípio concreto. A realeza, a sabedoria, a escrita, a lei, o trabalho, a música, a guerra, a justiça, a astronomia. Sem eles, o mundo não podia funcionar. Os textos são claros em algo inquietante. Os Me não foram inventados pelos humanos. Existiam antes da humanidade. São descritos como possessões dos deuses, armazenados, transferidos, protegidos e até roubados. Não se aprendem, nem se desenvolvem. Possuem-se. E quem os possui controla o aspecto da realidade que representam. Em alguns relatos, os Me estão sob o controle de Enki, o deus do conhecimento. Em outros, são entregues ou transferidos para cidades específicas para estabelecer a ordem civilizatória. A mensagem é consistente. O conhecimento que sustenta a civilização não surge da experimentação humana, mas de uma transmissão direta do divino. Aqui é onde a narrativa se torna profundamente incômoda para a visão moderna. Hoje acreditamos que conceitos como a lei, a escrita ou a matemática emergiram lentamente, após séculos de tentativa e erro. Mas os sumérios afirmavam o contrário. Estes princípios apareceram completos, funcionais, como pacotes de informações prontos para serem usados. Os Me explicam por que as primeiras civilizações não começam do zero. Aparecem já organizadas com sistemas legais, rituais complexos, hierarquias sociais e conhecimento técnico avançado. Não há uma longa fase caótica documentada. Há estrutura desde o início. Em um dos mitos mais reveladores, a deusa Inanna viaja a Eridu e obtém os Medeenki. Não os descobre. Recebe-os. Depois leva-os para a sua cidade, onde transformam completamente a sociedade.
artes, ofícios, leis e costumes surgem quase imediatamente. A implicação é clara. A mudança civilizatória não é gradual, é repentina. Isso também explica algo que desconcerta os arqueólogos. Certos saltos culturais abruptos que não se encaixam em uma evolução lenta. Cidades que aparecem com planejamento urbano, escrita desenvolvida e conhecimento matemático sem antecedentes claros. Para os sumérios, a razão era simples. Quando os Me chegavam a um lugar, a civilização começava. E aqui surge uma pergunta inevitável. O que eram realmente os Me? A partir de uma leitura simbólica, poderiam representar conceitos, mas a própria linguagem dos textos contradiz essa ideia. Os Me são transportados, guardados, perdidos, recuperados. Não se fala deles como ideias vagas, mas como objetos ou unidades concretas de poder. Alguns investigadores modernos sugeriram que os Me poderiam ser uma forma primitiva de descrever tecnologia ou conhecimento codificado, algo tão avançado para a da época que só poderia ser entendido como divino. Não porque os sumérios fossem incapazes de pensar, mas porque a origem desse conhecimento não parecia humana. Além disso, os Me não eram neutros. Podiam outorgar ordem, mas também caos. Em mãos erradas, produziam desequilíbrio. Isso reforça a ideia de que não se tratava apenas de valores morais, mas de ferramentas reais, com consequências reais. Outro detalhe inquietante é que os Me abrangem absolutamente tudo o que define uma civilização, desde o poder político até o comportamento social. Não há separação entre tecnologia, cultura e religião. Tudo provém da mesma fonte. Isso transforma os deuses sumérios em algo muito diferente de figuras espirituais abstratas. Atuam como administradores do mundo, distribuindo capacidades, estabelecendo funções e garantindo que o sistema funcione. E se conectarmos isso com o anterior, o padrão é impossível de ignorar. Primeiro, os Anunnaki governam. Depois, a realeza desce do céu. Depois, Eridu estabelece-se como o primeiro centro. Mais tarde, a humanidade é criada para sustentar a ordem. E, finalmente, os Me são entregues como os instrumentos necessários para fazê-lo. Tudo se encaixa como um sistema projetado, não como um mito improvisado. A história oficial diz-nos que o conhecimento humano nasceu da observação e do erro. Os textos sumérios dizem algo radicalmente diferente, que o conhecimento foi entregue. E se isso for verdade, então o próximo mistério não é quem o entregou, mas que tipo de conhecimento era. Porque alguns desses Me não explicam apenas leis ou rituais, explicam algo muito mais frio, mais preciso, algo que ainda usamos hoje. Porque entre todos esses presentes, havia um que não falava de deuses nem de templos. Falava de números, de tempo, de ciclos exatos que não admitem erro. E quando os sumérios começaram a contar o mundo, fizeram-no de uma forma que ainda governa as nossas horas, os nossos círculos e o nosso céu. Se os Me eram os princípios que sustentavam a ordem do mundo, então a matemática foi a sua linguagem mais pura. E aqui é onde a história deixa quase completamente o terreno do mito e entra no da precisão absoluta. Porque não há símbolo, metáfora nem crença que explique por que uma das primeiras civilizações humanas utilizou um sistema matemático que continua governando a nossa vida cotidiana milhares de anos depois. Os sumérios, na região da Suméria, não contavam na base 10 como nós. Utilizavam um sistema sexagesimal, baseado no número 60. Isto não é um detalhe menor nem uma raridade cultural. É uma decisão matemática extremamente sofisticada. Hoje dividimos o tempo em 60 segundos, 60 minutos e 24 horas.
Medimos os círculos em 360 graus, uma extensão direta dos 60. Calculamos ângulos, coordenadas astronômicas e navegação, usando divisões herdadas desse mesmo sistema. Não é tradição, é funcionalidade matemática. O número 60 não foi escolhido ao acaso. É um dos números mais divisíveis que existem. Pode ser dividido exatamente por 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 e 30. Isto permite frações limpas, cálculos precisos e uma flexibilidade que o sistema decimal não oferece com a mesma elegância. A pergunta incômoda é esta: por que uma civilização tão antiga precisava de um sistema matemático tão eficiente? As tábuas sumérias mostram operações complexas, multiplicação, divisão, frações, equações quadráticas e até cálculos que envolvem raízes. Não são exercícios rudimentares. São matemáticas aplicadas à astronomia, arquitetura, agricultura e administração. Não estamos falando de contar ovelhas. Estamos falando de medir ciclos celestes. Os sumérios não apenas observavam o céu, calculavam-no, registravam o movimento dos astros, estabeleciam calendários precisos e previam eventos celestes. Tudo isto requer uma base matemática sólida, constante e coerente. E aqui ocorre algo que incomoda a narrativa tradicional. Segundo o modelo clássico, as matemáticas avançadas deveriam aparecer após séculos de tentativa e erro. Mas na Suméria aparecem muito cedo, já integradas na estrutura social. Não vemos um desenvolvimento lento a partir de sistemas simples. Vemos um sistema que nasce funcionando. Isto encaixa-se inquietantemente bem com a ideia dos Me. Se o conhecimento foi entregue, as matemáticas seriam um dos presentes mais fundamentais. Não um conhecimento místico, mas um operativo, capaz de organizar a realidade. Os textos não apresentam as matemáticas como uma descoberta humana celebrada. Apresentam-se como uma ferramenta necessária para cumprir funções já estabelecidas, medir terras, administrar recursos, calcular tempos rituais e coordenar trabalhos em grande escala. Outro ponto-chave é a padronização. As unidades de medida sumérias eram consistentes. O tempo, o espaço e as quantidades seguiam regras compartilhadas. Isto implica autoridade central e transmissão precisa do conhecimento, não improvisação. E quando este sistema se estende, não desaparece. Passa para os acadianos, depois para os babilônios, e a partir daí filtra-se, lentamente, até ao mundo moderno. Sobrevive porque funciona melhor do que muitas alternativas. Isso propõe uma questão perturbadora. E se o sistema sexagesimal não foi superado porque nunca foi primitivo? Mesmo hoje, quando tentamos substituí-lo em certos contextos científicos, voltamos a ele. Para navegação, astronomia e geometria avançada, o 60 continua sendo superior. Não por tradição, mas por eficiência matemática. Isto rompe a ideia de que o conhecimento antigo era inferior. Em alguns aspectos, era mais elegante, mais estável, mais duradouro. E se conectarmos isto com o relato sumério, o padrão reforça-se. Os deuses estabelecem a ordem, entregam os Me, o ser humano recebe ferramentas para sustentar essa ordem. As matemáticas permitem que o sistema não colapse. O sistema sexagesimal não é apenas um método de contagem. É uma infraestrutura invisível que mantém o tempo, o espaço e o movimento sob controle. Não há mito que explique por que continua funcionando. Há apenas números. E aqui é onde o mistério se aprofunda. Porque as matemáticas não eram o único conhecimento avançado que aparece precocemente. Não foram o único âmbito onde os sumérios parecem saber demais, demasiado cedo. Havia outro campo ainda mais delicado. Um que não tem margem para o erro. Um
onde uma suposição errada custa vidas, porque se podiam medir o céu com precisão matemática, se entendiam ciclos invisíveis e proporções exatas, então surge uma pergunta inevitável: o que sabiam sobre o corpo humano? E quando abrimos as suas tábuas médicas, o espanto dá lugar a algo mais inquietante. Textos médicos sumérios, conhecimento impossível. Se as matemáticas sumérias já propõem um problema sério para a história tradicional, os textos médicos elevam esse problema a outro nível, porque aqui não falamos de símbolos, de números ou de interpretações filosóficas. Falamos do corpo humano, de doença, de diagnóstico, de tratamentos. E nesse terreno, a margem para a tal especulação é mínima. Entre as milhares de tábuas encontradas na Mesopotâmia, existem textos dedicados exclusivamente à medicina. Não orações religiosas genéricas, não preces vagas, mas manuais práticos que descrevem sintomas, causas e procedimentos. O tom é clínico, direto, funcional. Os médicos sumérios distinguiam claramente entre diferentes tipos de doenças. Algumas eram atribuídas a causas sobrenaturais, sim, mas muitas outras são descritas como condições físicas concretas, tratáveis mediante observação, preparação de remédios e acompanhamento do paciente. Isto rompe com a ideia de uma medicina puramente mágica. As tábuas enumeram sintomas com uma precisão inquietante: febre persistente, inflamação localizada, dificuldade em respirar, convulsões, hemorragias internas, dores específicas em órgãos concretos. Não se fala do mal-estar geral do espírito, mas de sinais físicos observáveis. Mais ainda, os textos diferenciam entre doenças que evoluem rapidamente e outras que se desenvolvem de forma progressiva. Registram-se prognósticos. Alguns textos até indicam quando uma doença é curável e quando não é. Isso implica experiência acumulada, não improvisação. Um dos aspectos mais surpreendentes é o uso de tratamentos combinados. Os médicos sumérios utilizavam plantas, minerais, ungüentos, óleos e procedimentos físicos. Não confiavam em um único remédio milagroso. Ajustavam doses, repetiam aplicações, observavam reações. Isto requer algo fundamental: experimentação prévia. A história oficial sustenta que este tipo de medicina racional não aparece até muito mais tarde com os gregos. No entanto, na Suméria, já vemos a separação básica entre sintomas, causas e tratamentos. Não há teoria microbiana, é claro, mas há uma lógica médica surpreendentemente avançada. Outro detalhe inquietante é o conhecimento anatômico implícito. Embora não se realizassem dissecações sistemáticas como em épocas posteriores, os textos mostram uma compreensão clara de que o corpo é composto por órgãos diferenciados, cada um com funções específicas. A dor no peito não é o mesmo que a dor abdominal. O tratamento muda. Algumas tábuas descrevem procedimentos cirúrgicos básicos: drenagens, incisões controladas, aplicação de ligaduras especializadas. Isto implica não apenas conhecimento, mas confiança na intervenção direta sobre o corpo, algo que muitas culturas evitaram durante séculos por medo religioso. E aqui surge a pergunta incômoda: como uma civilização tão antiga chegou a este nível de conhecimento médico? A explicação clássica fala de tentativa e erro acumulados durante gerações. Mas quando observamos o conjunto, aparece o mesmo padrão que já vimos antes. O conhecimento não parece primitivo. Aparece estruturado, sistematizado, como se alguém tivesse estabelecido uma base a partir da qual trabalhar. Isto conecta diretamente com a ideia dos me. Se certos princípios de conhecimento foram entregues, a medicina seria um dos mais delicados, porque sem ela, a força de trabalho não sobrevive. Sem saúde, o sistema colapsa.
Os textos médicos sumérios não glorificam o médico como um xamã inspirado. Apresentam-no como um especialista, alguém que aprendeu um conjunto de regras, procedimentos e observações. Há até referências a punições se um médico agir incorretamente, o que implica responsabilidade profissional. Isto leva-nos a outro ponto-chave, a padronização. As receitas médicas seguem padrões. As descrições repetem-se em diferentes tábuas. Não parecem invenções individuais, mas parte de um corpo de conhecimento compartilhado. Além disso, os médicos distinguiam entre diagnóstico e tratamento espiritual. Quando uma doença era considerada de origem sobrenatural, chamava-se o sacerdote. Quando era física, intervinha o médico. Esta separação funcional é extraordinária para uma época tão precoce. Não estamos perante uma civilização que confundia tudo com castigo divino. Estamos perante uma que classificava. E quanto mais se analisam estes textos, mais se reforça uma sensação inquietante. Os sumérios sabiam mais do que deveriam saber. Não porque fossem gênios isolados, mas porque o seu conhecimento parece herdado, não construído do zero. Não vemos um longo processo de aprendizagem desajeitado. Vemos um sistema que já entende o que observar, o que anotar e o que repetir. Se um médico moderno lesse estes textos, reconheceria algo familiar. O método. Observação para diagnóstico, para tratamento, para resultado. É a base da medicina científica. A grande diferença é o contexto temporal, porque estes textos não pertencem a uma civilização tardia, mas a uma das primeiras. E isso volta a pôr em dúvida o relato linear do progresso humano. Se os sumérios já manejavam matemáticas avançadas, sistemas legais complexos e medicina funcional, então a pergunta já não é se eram inteligentes. A pergunta é de onde saiu tudo isso tão cedo. E quando seguimos esse fio, inevitavelmente levantamos o olhar do corpo humano para algo ainda maior. Porque se podiam medir o tempo, organizar o conhecimento e tratar o corpo com método, então também tiveram de olhar para o céu. E quando revisamos as tábuas encontradas em Nippur, descobrimos que não apenas observavam as estrelas. Entendiam-nas. Se a medicina suméria já resulta incômoda para a história oficial, as tábuas astronômicas encontradas em Nippur levam o problema para uma escala completamente diferente. Porque aqui não falamos do corpo humano nem da vida cotidiana. Falamos do cosmos, de movimentos celestes que não podem ser tocados, mas podem ser medidos. E para medi-los, não basta a intuição. É necessário método, tempo e uma compreensão matemática extremamente precisa. Nippur não era uma cidade qualquer. Não foi a mais rica, nem a mais poderosa politicamente, mas foi o centro religioso e intelectual da Suméria durante séculos. Ali, preservaram-se textos fundamentais, formaram-se escribas e copiaram-se conhecimentos que depois se difundiram por toda a Mesopotâmia. Entre esses textos encontram-se tábuas que registram observações astronômicas com um nível de detalhe surpreendente. Os sumérios não se limitavam a observar as estrelas por curiosidade. Registravam-nas sistematicamente. Anotavam posições, ciclos, repetições. Sabiam que o céu seguia padrões regulares e que esses padrões podiam ser previstos. Isto já supõe um salto enorme face à ideia de uma astronomia primitiva baseada apenas na superstição. As tábuas de Nippur mostram registros dos movimentos do Sol, da Lua e dos planetas visíveis a olho nu. Não como relatos poéticos, mas como dados organizados. Os ciclos lunares estão calculados com precisão. As fases repetem-se segundo esquemas claros. Os eclipses, embora não completamente compreendidos na sua causa física, eram antecipados dentro de marcos temporais específicos. Isto não é adivinhação.
é astronomia observacional. Um dos aspectos mais assombrosos é que os sumérios distinguiam entre estrelas fixas e corpos errantes, o que hoje chamamos planetas. Sabiam que certos astros não seguiam o mesmo padrão que o resto do firmamento. Identificaram-nos, nomearam-nos e associaram-nos a funções específicas dentro da ordem cósmica. Este conhecimento não surge de olhar para o céu uma noite, requer gerações de observação, registros contínuos e uma tradição de transmissão exata. E, no entanto, volta a aparecer o mesmo padrão. Quando este conhecimento emerge nos textos, já está estruturado. As tábuas não contêm longas reflexões sobre como se chegou a essas conclusões. Simplesmente apresentam os resultados, como se o processo prévio não fosse o importante, mas a da aplicação do conhecimento. Aqui a conexão com o sistema sexagesimal torna-se evidente. O uso dos 60 não apenas facilitava cálculos terrestres, mas também celestes. Dividir o círculo em 360 graus permitia mapear o céu com uma precisão que ainda usamos hoje. O tempo, o movimento e o espaço ficavam unidos sob uma mesma lógica matemática. A astronomia suméria não era apenas contemplativa. Tinha consequências práticas. Determinava calendários agrícolas, festividades religiosas, ciclos de trabalho e decisões políticas. O céu não era um espetáculo distante, era um sistema de referência para a vivida na Terra. Isto reforça uma ideia-chave. Para os sumérios, o cosmos e a civilização estavam profundamente conectados. A ordem do céu refletia a ordem que devia existir na sociedade. E essa ordem não era improvisada. Estava baseada em leis que podiam ser medidas. Alguns textos sugerem até uma correspondência direta entre eventos celestes e mudanças no mundo humano. Não como castigos divinos arbitrários, mas como sinais dentro de um sistema maior. O céu funcionava como um tabuleiro onde se podiam ler tendências, não destinos fechados. O mais inquietante é que muitas destas observações astronômicas aparecem muito cedo na história suméria. Não vemos um progresso lento a partir de observações grosseiras até modelos mais refinados. Vemos um conhecimento que, uma vez mais, parece ter sido herdado e aperfeiçoado, não criado do zero. Isto encaixa-se em tudo o que foi dito antes. Os Me como portadores de conhecimento, as matemáticas como linguagem da ordem, a medicina como aplicação prática e agora a astronomia como quadro cósmico. Se os deuses estabeleceram a ordem, precisavam de compreender o céu. E se esse conhecimento foi transmitido aos humanos, a astronomia seria uma das ferramentas mais poderosas, não apenas para medir o tempo, mas para situar a humanidade dentro do universo. Desta perspectiva, as tábuas de Nippur não são simples registros antigos. São fragmentos de uma visão do mundo em que a humanidade não está isolada, mas integrada em um sistema cósmico inteligível. A história oficial costuma apresentar a astronomia antiga como um passo desajeitado em direção à ciência moderna. Mas quando observamos estas tábuas com atenção, surge outra possibilidade. Que alguns dos fundamentos mais sólidos da nossa compreensão do céu não nasceram na Grécia nem na modernidade, mas muito antes. E quando os sumérios olhavam para o céu e o entendiam como um sistema ordenado, inevitavelmente surgia outra pergunta. Não sobre as estrelas, mas sobre o lugar perfeito onde essa ordem começou na Terra. Porque se o cosmos tinha uma ordem, e a civilização tinha um ponto de início, os sumérios acreditavam que existiu um lugar onde ambos se tocavam. Um sítio sem doença, sem caos, sem morte prematura. Não no céu, na terra. Chamavam-no Dilmun. E estes conhecimentos criaram um paraíso.
Se os sumérios acreditavam que o conhecimento vinha dos deuses, então também acreditavam que esse conhecimento podia transformar o mundo. Não apenas organizar cidades, medir o céu ou curar doenças, mas criar algo ainda mais ambicioso, um lugar perfeito. Um espaço onde a ordem divina se manifestasse plenamente na Terra. Esse lugar tinha um nome: Dilmun. Dilmun não era apresentado como uma cidade qualquer, nem como um território conquistado. Nos textos sumérios aparece como um lugar puro, separado do resto do mundo, onde as leis normais da existência humana pareciam alterar-se. Não havia doença, não havia envelhecimento prematuro, não havia morte violenta. Era um sítio onde a vida fluía em harmonia. A descrição é surpreendentemente clara. Dilmun não é um céu abstrato nem um além espiritual. Está na terra. Tem geografia. Tem água. Tem limites. É um lugar real, embora especial. E essa é a primeira grande conexão cultural. O conceito de um paraíso terrestre não nasce com tradições posteriores, mas já está plenamente formulado nos textos sumérios. Mas Dilmun nem sempre foi perfeito. Os relatos dizem que no princípio Dilmun era puro, mas incompleto. Carecia de água doce suficiente para sustentar a vida em plenitude. E é aqui onde entra novamente Enki, o deus do conhecimento e das águas. Enki intervém, faz com que as águas fluam, e com esse ato Dilmun transforma-se em um lugar fértil, equilibrado e habitável. Este detalhe não é menor. O paraíso não surge por milagre espontâneo. Surge por intervenção consciente, por aplicação de conhecimento. Água, controle, equilíbrio. Os mesmos princípios que vimos em Eridu, agora levados à sua expressão máxima. Em Dilmun, os textos dizem que os animais não atacam, as pessoas não adoecem e a dor não domina a existência. Não é descrito como um lugar sem trabalho, mas como um lugar onde o trabalho não é sofrimento, onde a ordem funciona tão bem que a fricção desaparece. Isto conecta diretamente com tudo o que foi dito anteriormente. Se os me entregaram conhecimento, se as matemáticas organizaram o tempo, se a medicina protegeu o corpo, se a astronomia alinhou a humanidade com o cosmos, então Dilmun representa o resultado final, uma civilização perfeitamente alinhada com a ordem divina. Aqui aparece uma diferença-chave face a outras ideias de paraíso. Dilmun não é eterno nem inalcançável, é frágil. Depende do equilíbrio. Quando esse equilíbrio se rompe, Dilmun também muda. Em alguns textos, até os deuses cometem erros em Dilmun. Há transgressões, consequências e correções. O paraíso não é estático. É um sistema que pode falhar. Isto torna-o profundamente humano e profundamente inquietante, porque sugere que o paraíso não foi um presente permanente, mas uma experiência, um modelo do que poderia ser alcançado quando o conhecimento, a ordem e a intervenção divina estavam em perfeita sincronia. Muitos estudiosos assinalaram as semelhanças entre Dilmun e o posterior conceito do Jardim do Éden. Um lugar puro, água que dá vida, ausência de doença, intervenção divina direta e, eventualmente, uma perda. Mas a versão suméria é mais fria e estrutural. Não fala de pecado original como conceito moral abstrato. Fala de desequilíbrio, de quebrar regras do sistema, de consequências naturais dentro de uma ordem estabelecida. Dilmun não se perde porque o ser humano seja mau. Perde-se porque o equilíbrio se rompe. E isto encaixa na mentalidade suméria. O universo é um sistema. Quando uma parte falha, tudo se ajusta. Outro detalhe importante é que Dilmun está associado a um tempo anterior a grandes catástrofes. Um mundo antigo,
prévio a uma mudança radical nas condições da Terra. Isto conecta diretamente com a ideia de uma idade dourada perdida, comum em muitas culturas posteriores. Não é difícil ver por que este relato sobreviveu. Não como mito infantil, mas como memória cultural. A ideia de que houve um tempo em que a humanidade vivia em harmonia com uma ordem superior, antes de algo se quebrar. Dilmun não representa apenas um lugar, representa uma possibilidade. A possibilidade de que a civilização, quando segue certas regras, possa aproximar-se de algo parecido com a perfeição. Mas essa possibilidade não dura. E aqui o tom dos textos muda. Porque depois do paraíso, depois da ordem perfeita, chega o desastre. Porque os mesmos textos que falam de um mundo sem doença também falam da sua destruição. De uma decisão tomada pelos deuses. De um evento tão grande que apagou cidades, reis e gerações inteiras. E quando essa recordação aparece, vem sempre acompanhada de um nome, um rei, e uma história que sobreviveu à água. Mas tudo isto esteve prestes a perder-se. Se Dilmun representa o ideal, o mundo como devia ser, a epopeia de Gilgamesh representa o momento em que esse ideal se quebra. Aqui a narrativa suméria dá uma volta sombria, dramática e profundamente humana. Já não estamos perante a origem do conhecimento, nem a ordem do cosmos, mas perante a sua quase total destruição. A epopeia de Gilgamesh é um dos textos mais antigos da humanidade. Não é um mito isolado, nem um poema menor. É uma obra central, copiada, preservada e transmitida durante séculos. O seu protagonista, Gilgamesh, é um rei histórico de Uruk, mas a sua história vai muito além de uma biografia. É uma reflexão sobre o poder, a mortalidade e uma recordação aterradora de um evento que quase apaga a humanidade do mapa. O ponto mais inquietante da epopeia não é a busca da imortalidade, mas o relato que Gilgamesh ouve dos lábios de Utnapishtim. Um relato que, quando lido com atenção, altera completamente o tom de toda a tradição suméria. Utnapishtim não fala em símbolos, não conta uma alegoria moral, narra um fato. Segundo o seu testemunho, os deuses tomaram uma decisão radical: destruir a humanidade. Não por um pecado concreto, não por uma falta moral universal, mas porque o barulho, o crescimento e a expansão humana tinham alterado o equilíbrio do mundo. A humanidade tinha se tornado excessiva. Esta motivação é fundamental. Não há uma luta entre o bem e o mal. Há uma decisão administrativa. O sistema já não funciona como antes, e os deuses optam por reiniciá-lo. O método escolhido é absoluto, um dilúvio que cobre a terra. Utnapishtim descreve como um dos deuses Enki quebra o consenso e decide adverti-lo em segredo. Não diretamente, porque não pode, mas através de uma mensagem velada. Indica-lhe que construa uma embarcação gigantesca, selada, resistente, capaz de sobreviver a algo que ninguém mais sobreviverá. As instruções são técnicas, precisas, dimensões, materiais, vedação, compartimentos. Não é um barco improvisado, é uma estrutura projetada para resistir a uma catástrofe planetária. Quando o dilúvio começa, a linguagem do texto torna-se brutal. Ventos, chuvas, escuridão total. Até os deuses sentem medo perante a magnitude do que desencadearam. O mundo conhecido desaparece sob a água. Cidades, templos, campos, reis, conhecimento, tudo. Aqui ocorre algo fundamental para entender o tom do roteiro. O dilúvio não é apenas destruição física. É perda de memória. Tudo aquilo que tinha sido construído, o conhecimento entregue, as cidades fundadas, os sistemas estabelecidos, fica à beira do esquecimento.
O mundo quase regressa ao caos primordial. Utnapishtim sobrevive. Não porque seja o mais forte nem o mais justo, mas porque foi advertido. Preserva vida, sementes, animais e conhecimento básico. Quando as águas retrocedem, o mundo não volta a ser o mesmo. E aqui está o detalhe que muitos deixam passar. Depois do dilúvio, a humanidade continua, mas alterada. Os textos posteriores mostram reinados mais puros, menor longevidade, um distanciamento progressivo entre deuses e humanos. O contato direto diminui. O conhecimento já não flui com a mesma clareza. Algo se perdeu para sempre. A epopeia de Gilgamesh não apresenta o dilúvio como um castigo isolado, mas como um ponto de ruptura entre duas eras. A era anterior, onde os deuses governavam diretamente, e a era posterior, onde a humanidade deve governar-se com fragmentos. Isto conecta diretamente com a lista de reis sumérios. Antes do dilúvio, reinados impossíveis. Depois, reinados humanos. Algo se cortou. Também conecta com Dilmun. O paraíso não desaparece por corrupção moral, mas porque o próprio mundo o muda. As condições que permitiam esse equilíbrio já não existem. E conecta, sobretudo, com uma ideia profundamente incômoda, que a humanidade atual vive depois de uma perda massiva de conhecimento. Gilgamesh, ao ouvir a história, não procura salvar o mundo, procura salvar se a si próprio. Quer escapar da morte, mas fracassa. Aprende que a imortalidade já não pertence aos humanos. Se alguma vez foi possível, ficou para trás, no mundo anterior ao dilúvio. Este fracasso não é anedótico, é simbólico. Marca o limite do humano após a catástrofe. A partir daqui, a humanidade vive em um mundo incompleto, herdeiro de algo muito maior que já não pode recuperar totalmente. Por isso, a epopeia não termina com vitória, mas com aceitação. Gilgamesh regressa a Uruk e contempla as suas muralhas. Não como um deus, mas como um rei mortal. O conhecimento que resta é suficiente para construir, governar e recordar, mas não para voltar atrás. E aqui o conflito do roteiro atinge o seu ponto mais alto. Porque se o dilúvio quase apagou tudo, se apenas alguns fragmentos sobreviveram, então o que temos hoje não é o conhecimento original, mas restos. Restos de algo que foi muito mais avançado, mais integrado, mais poderoso. A epopeia de Gilgamesh não é apenas um relato épico, é uma advertência escrita em argila. Houve um mundo antes do nosso, e esteve prestes a desaparecer para sempre, mas nem tudo se perdeu sob a água. Alguns textos falam de objetos, descrições e ferramentas que não encaixam no mundo posterior ao dilúvio. Fragmentos de uma tecnologia que já não podia ser reproduzida, apenas recordada. E essas descrições continuam ali, esperando para serem lidas com atenção. O mistério antes do silêncio. Se o dilúvio marcou o colapso de um mundo antigo, então a pergunta já não é apenas o que se perdeu, mas o que chegou a existir antes de desaparecer. Porque os textos sumérios não falam unicamente de deuses, reis e catástrofes. Falam de forma fragmentária e desconcertante de objetos, capacidades e tecnologias que não encaixam em uma civilização primitiva. Não são descritos como invenções humanas. São descritos como ferramentas dos deuses. Em diferentes tábuas, aparecem referências a objetos divinos capazes de outorgar poder, controlar fenômenos naturais ou alterar a ordem do mundo. Nem sempre são explicados. Por vezes apenas são mencionados, como se a sua existência fosse óbvia para quem escrevia. E isso é precisamente o inquietante. Não são justificados, são assumidos. Alguns textos falam de armas capazes de destruir cidades inteiras com um único golpe.
Não são descritas como espadas nem arcos, mas como dispositivos cujo efeito é imediato e devastador. A linguagem não é épica no sentido heróico, é quase técnica. Fala-se do resultado, não do processo emocional. Outros textos mencionam carros dos deuses que atravessam o céu, não como metáforas do sol ou das estrelas, mas como veículos utilizados por entidades concretas para se deslocarem entre o céu e a terra. Estas descrições não são frequentes, mas quando aparecem, fazem-no com uma naturalidade inquietante, como se fossem parte da paisagem aceite do mundo antigo. Também existem referências a instrumentos de medição e controle, objetos que permitem ver a ordem do céu, estabelecer limites, medir tempos sagrados e regular eventos. Não se explica o seu funcionamento, apenas a sua autoridade. Quem os possui, governa. Isto conecta diretamente com os Me. Se os Me eram os princípios da ordem, estes objetos parecem ser as suas manifestações físicas. Não ideias, mas implementações. Ferramentas mediante as quais o conhecimento divino se tornava operativo. Um detalhe fundamental é que muitos destes objetos deixam de aparecer nos textos posteriores ao dilúvio. Antes do cataclismo, são mencionados com mais frequência. Depois, apenas restam referências vagas, recordações, nomes sem contexto. Como se o conhecimento necessário para utilizá-los se tivesse perdido. Isto reforça uma ideia inquietante. A tecnologia nem sempre avança. Por vezes retrocede. A narrativa moderna habituou-nos a pensar no progresso como uma linha ascendente. Mas os textos sumérios sugerem algo muito diferente. Um pico de conhecimento, seguido de uma queda abrupta. O que veio depois não foi um novo começo do zero, mas uma sobrevivência com restos incompletos. Alguns investigadores assinalaram que certas descrições sumérias parecem exageradas ou simbólicas, mas o problema é que não encaixam bem como símbolos religiosos clássicos. Não explicam valores morais, nem lições éticas. Explicam funções. Por exemplo, quando se descreve um objeto capaz de fazer tremer a terra ou escurecer o céu, não é apresentado como castigo divino abstrato. É apresentado como algo que se ativa, que se usa, que tem consequências previsíveis. E aqui surge uma pergunta incômoda. Se tudo isto fosse pura mitologia, por que descrevê-la com lógica de ferramenta e não de milagre? Outro aspecto inquietante é a relação entre estes objetos e a autoridade. O poder não reside apenas na linhagem ou na força, mas no acesso ao conhecimento e às ferramentas corretas. Quem controla certos dispositivos, controla a ordem do mundo. Isto assemelha-se demasiado a estruturas de poder modernas para ser ignorado. Além disso, há referências a construções impossíveis de replicar em épocas posteriores. Muralhas, templos e estruturas cuja precisão não parece coerente com ferramentas simples, não porque os sumérios fossem incapazes, mas porque algo mais parecia estar envolvido. Depois do dilúvio, essas construções deixam de ser feitas. Imitam-se estilos antigos, mas não se alcança o mesmo nível. Como se o manual se tivesse perdido, mas restassem as memórias. A tecnologia perdida não é um único objeto espetacular. É um conjunto, conhecimento, ferramentas, métodos e compreensão do mundo que já não estavam disponíveis para as gerações posteriores. E o mais inquietante é que os próprios textos parecem estar conscientes desta perda. Há um tom de nostalgia, de reconhecimento de que antes as coisas eram diferentes. Não melhores no sentido moral, mas mais completas. A humanidade posterior ao dilúvio vive em um mundo mais limitado. Os deuses afastam-se. O contato direto reduz-se.
O conhecimento já não flui de cima. Herda-se de forma fragmentária, por vezes incompreendida. Isto explica por que muitas culturas posteriores falam de uma idade de ouro perdida. Não como fantasia romântica, mas como memória difusa de um tempo em que o mundo funcionava sob outras regras. A tecnologia perdida não é apenas um mistério técnico, é um mistério existencial. Obriga-nos a considerar que o passado pode ter sido mais complexo do que estamos dispostos a aceitar. Não significa que os sumérios tivessem máquinas modernas. Significa algo talvez mais perturbador, que o seu mundo estava organizado em torno de um conhecimento que não nasceu com eles e que não conseguiram conservar. E aqui o roteiro chega ao seu ponto mais tenso, porque se houve tecnologia avançada, se houve conhecimento entregue, se houve uma ordem anterior mais completa, então o colapso da Suméria não foi apenas político nem econômico, foi o final de um mundo. E ainda, assim, a Suméria não caiu lentamente. Não desapareceu com o passar dos séculos, como outras civilizações. Fragmentou-se, silenciou-se e deixou de ser reconhecível em muito pouco tempo. A pergunta final já não é o que sabiam os sumérios, mas o que ocorreu para que tudo terminasse assim. O que aconteceu com a Suméria? Depois de tudo o que percorremos, o conhecimento entregue, as cidades fundacionais, os deuses governantes, o paraíso perdido, o dilúvio e a tecnologia fragmentada, chegamos ao ponto mais inquietante de todos. Não porque seja o mais espetacular, mas porque é o mais silencioso. O momento em que a Suméria deixa de ser o que foi. Não há uma grande cena final. Não há um colapso épico narrado com detalhe. Não há uma última tábua que diga, aqui terminou tudo. A Suméria simplesmente apaga-se. Durante séculos foi o coração da civilização. Ali nasceram as primeiras cidades, a escrita, os sistemas legais, as matemáticas, a astronomia e a administração complexa. Tudo o que hoje chamamos civilização aparece primeiro ali. E depois, em um período relativamente curto em termos históricos, a Suméria deixa de existir como entidade reconhecível. Não desaparece a população de um dia para o outro, mas desaparece a cultura suméria propriamente dita. As cidades continuam habitadas, mas já não são sumérias. O idioma deixa de ser falado cotidianamente. Os textos deixam de ser escritos em sumério e passam para o acadiano. Os deuses mudam de nome, de funções, de hierarquia. O mundo que conhecemos nos primeiros textos deixa de se refletir na realidade. A história tradicional oferece várias explicações: invasões, mudanças climáticas, esgotamento do solo, conflitos internos. Todas elas são plausíveis, mas nenhuma resulta completamente satisfatória quando se observa o padrão completo. Porque a Suméria não cai como outras civilizações. Não vemos um lento declínio de séculos com decadência progressiva. Vemos uma transição abrupta. O sumério passa de ser a língua viva de uma civilização vibrante a tornar-se uma língua cerimonial e erudita, usada apenas por escribas, como o latim na Europa medieval, mas sem uma Roma que a sustente. E isto é crucial. Quando uma civilização morre lentamente, a sua identidade dilui-se. Quando morre de forma abrupta, substitui-se. É exatamente isso o que ocorre. Os acadianos e depois os babilônios e assírios herdam o território, as cidades e grande parte do conhecimento. Mas algo muda. O tom dos textos é diferente. O contato direto com os deuses torna-se mais distante. A longevidade extraordinária desaparece completamente. O passado é recordado, mas já não é compreendido totalmente.
É como se os herdeiros tivessem recebido uma biblioteca incompleta, sem as chaves para ler todos os livros. Aqui é onde as explicações puramente políticas começam a falhar. Porque mesmo quando uma civilização é conquistada, o seu núcleo cultural costuma persistir durante gerações. No caso sumério, a ruptura é demasiado limpa, demasiado rápida. E quando voltamos aos textos antigos, aparece uma ideia recorrente. O mundo posterior já não é o mesmo que o anterior. Depois do dilúvio, os deuses retiram-se. Depois do dilúvio, o conhecimento fragmenta-se. Depois do dilúvio, a humanidade vive menos, sabe menos, depende mais da memória do que da presença direta. A Suméria pertence, na visão dos seus próprios textos, a um mundo mais antigo, mais próximo da origem. Um mundo que já não podia sustentar-se nas mesmas condições. Alguns investigadores propuseram que mudanças climáticas severas podem ter alterado radicalmente o sul da Mesopotâmia. Salinização dos solos, deslocamento de rios, perda de produtividade agrícola. Isto, sem dúvida, afetou as cidades, mas mesmo aceitando isso, continua a restar uma pergunta sem resposta. Por que a identidade suméria não se adaptou, como o fizeram tantas outras culturas? Talvez porque a civilização suméria não se concebia a si própria como algo puramente humano. A sua identidade estava profundamente ligada a uma ordem divina específica, a uma estrutura do mundo que já não existia. Se os deuses se afastaram, se o conhecimento deixou de ser transmitido, se o sistema original se quebrou, então a Suméria não podia continuar a ser a Suméria. O que veio depois foi uma civilização herdeira, não continuadora. Isto explica algo muito importante. As culturas posteriores veneram a Suméria como origem, mas não a replicam. Citam-na, estudam-na, copiam-na, mas nunca voltam a criar algo equivalente. O início foi único, e o final também. Há ainda um detalhe inquietante que raramente é mencionado. Os textos tardios mostram uma certa nostalgia, uma consciência de perda. Fala-se do passado como de um tempo diferente, mais próximo dos deuses, mais completo. Não idealizado emocionalmente, mas reconhecido como diferente. A Suméria não cai porque fracasse, cai porque o mundo que a tornava possível deixa de existir. E isto encaixa em tudo o que vimos ao longo do roteiro. A civilização aparece demasiado cedo, demasiado organizada, demasiado avançada, e depois desaparece demasiado rápido, como se tivesse sido um capítulo, não um processo contínuo. Aqui surge a pergunta final, a que incomoda de verdade. E se a Suméria não foi o início desajeitado da civilização humana, mas o remanescente final de algo ainda mais antigo? Um mundo anterior ao nosso. Um mundo que entendia o céu, o corpo, o tempo e a ordem de uma forma que já não podemos reconstruir totalmente. Um mundo que esteve prestes a perder-se sob a água e que finalmente se perdeu sob o passar do tempo. Hoje estudamos a Suméria como arqueologia, mas talvez devêssemos estudá-la como memória. Memória de um conhecimento que não nasceu conosco. Memória de uma ordem que não soubemos conservar. Memória de uma civilização que não encaixa na linha confortável do progresso humano. A Suméria não nos deixa respostas claras, deixa-nos perguntas abertas, e talvez essa seja a sua herança mais importante. Se a Suméria foi realmente a primeira grande tentativa de civilização, se o seu conhecimento foi herdado e depois fragmentado, e se o seu final marca uma ruptura irreversível com o passado, acreditas que a humanidade está redescobrindo hoje o que uma vez já soube? Ou estamos repetindo o mesmo ciclo sem nos darmos conta? Depois de percorrer tábuas de argila, cidades enterradas, textos sagrados e relatos de destruição,
fica claro que a Suméria não foi apenas mais uma civilização antiga. Foi um ponto de ruptura na história humana. Um lugar onde o conhecimento apareceu demasiado cedo, demasiado organizado e demasiado profundo para encaixar confortavelmente na ideia de um progresso lento e acidental. Ao longo desta viagem, vimos algo inquietante. Os sumérios não se viam a si próprios como os inventores do mundo que habitavam. Viam-se como herdeiros de um conhecimento prévio, de leis que não criaram, de números que não improvisaram, de estruturas que não nasceram do caos. Tudo, desde as matemáticas até a medicina, desde a da astronomia até a organização social, parecia responder a uma ordem que já estava ali quando eles chegaram. Os Anunnaki não foram apresentados como deuses distantes e incompreensíveis, mas como governantes ativos. A lista de reis sumérios não fala de símbolos, fala de reinados concretos. Eridu não é uma cidade mítica, mas uma origem assinalada com insistência. O Enuma Elish não é poesia ingênua, mas um relato funcional da ordem do mundo. Os Mi não são ideias vagas, mas princípios que se possuem, se perdem e se transferem. As matemáticas não são primitivas, continuam regendo o nosso tempo. A medicina não é superstição pura, é observação. A astronomia não é contemplação, é cálculo. Dilmun não é um céu abstrato, é um ideal terrestre perdido. O dilúvio não é apenas castigo, é uma ruptura. E a tecnologia perdida não é fantasia, é memória fragmentada. Tudo aponta para uma mesma direção. Houve um antes do mundo que conhecemos, um antes da história escrita tal como a entendemos, um antes que os próprios sumérios reconheciam como diferente. E também houve um depois, um mundo mais curto em anos, mais limitado em conhecimento, mais distante daquilo que alguma vez foi cotidiano. Um mundo onde os deuses já não caminham entre os homens, onde o conhecimento se conserva em tábuas porque já não flui diretamente, onde a civilização deve reconstruir-se com restos. A Suméria não termina com uma explosão, termina com um silêncio. Com o desaparecimento gradual de uma identidade que já não pode sustentar-se porque o sistema que a tornava possível se quebrou. O que resta é herança, cópia, adaptação, mas não continuidade. Talvez por isso a Suméria nos incomode tanto, porque não encaixa em uma narrativa confortável onde tudo sempre avança. Obriga-nos a considerar que o conhecimento pode perder-se, que o progresso não é linear e que a humanidade já pôde estar mais próxima da origem do que acreditamos. Este não é um chamado para aceitar respostas definitivas, mas muito pelo contrário. É um convite para fazer perguntas melhores, para olhar para o passado não como uma etapa infantil da humanidade, mas como um arquivo incompleto de algo muito maior. Talvez nunca saibamos com certeza quem foram realmente os Anunnaki, quão literal era o dilúvio ou até onde chegou a tecnologia perdida. Mas o que sabemos é que os sumérios deixaram prova de algo que não queriam que se esquecesse, que o mundo não começou com eles e que também não terminou quando desapareceram. E agora a pergunta fica conosco. Antes de fechar, no Los Tiempos Sagrados, queremos fazer algo especial contigo. Imagina isto, é de noite, a tela ilumina o quarto e estás viajando milhares de anos atrás conosco. Conta-nos nos comentários de que lugar do mundo nos assistes e a que hora exata terminaste este vídeo. Adoramos ler como estas histórias antigas continuam encontrando pessoas despertas em diferentes cantos do planeta, conectadas pela curiosidade e pelo mistério. Se esta viagem pelas origens da humanidade te fez questionar o que davas por certo, agradecemos de coração por teres chegado até aqui. Se gostaste do conteúdo,
Apoia-nos com um like, subscreve o canal e ativa o sino para não perderes os próximos episódios. Isso ajuda-nos imenso a continuar explorando estes temas com a profundidade que merecem. Obrigado por fazeres parte do Los Tiempos Sagrados. Vemo-nos no próximo mistério.